Saitama vence Goku, isso é um fato, e se você não for convencido por esse vídeo, eu desisto de você. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma das coisas mais polêmicas que eu já coloquei aqui nesse canal. Já não é uma novidade de que eu me diferencio de grande parte do fandom de Dragon Ball porque eu tenho posicionamentos contrários ao que a maioria das pessoas falam sobre o Goku e sobre o universo Dragon Ball de um modo geral. Enquanto muitas pessoas tratam certas informações como verdades absolutas, sem absolutamente nenhuma prova que leva para essa verdade absoluta, eu não. Eu olho para aquilo e penso, será que é mesmo? E a partir disso é que eu chego nas minhas conclusões, sempre me baseando no método científico para concluir o que eu concluo. E eu trago isso também, essa minha mesma lógica, para fazer as minhas análises de batalhas, que é um quadro que realmente está devendo um pouco aqui no canal. Eu preciso realmente trazer mais o quadro de batalhas que vocês tanto gostam, mas o fato é, eu utilizo o método científico que eu uso para analisar qualquer obra também nas análises de batalhas. E isso, obviamente, causa polêmica, porque muita gente não concorda com a utilização do método científico numa análise de um anime ou numa análise de batalha. Mas essa é a decisão que eu tomei. Eu quero fazer dessa forma, esse é o meu critério, eu estudei para isso, eu vou fazer desse jeito. Só que muitas vezes essas análises científicas nos levam para resultados absurdos, resultados que eu mesmo não podia prever. Por exemplo, quando eu fiz a análise do Superman vs Sentinela, que infelizmente tomou strike e eu perdi o vídeo, eu comecei a fazer a análise primeiramente pensando em descobrir qual dos dois venceria caso eles se enfrentassem. No entanto, ao chegar no resultado, ao fim da minha análise, eu concluí que a luta não era equilibrada, que a luta era um espanco. Então, às vezes, a gente se surpreende com a nossa análise. E a análise que eu vou mostrar para vocês hoje é uma das análises que me impressionou, que eu não acreditava nisso até que eu finalmente coloquei no papel para terminar essa análise. E essa análise é de que, sim, Saitama vence Goku, sempre venceu Goku e sempre vai vencer Goku. E não importa o que você diga, não importa o argumento que você use para tentar dizer que o Goku vence o Saitama. E eu vou mostrar para vocês tudo isso assim que vocês mandarem aquele soco sério no botão do like e chamar os vários amigos que vocês têm para se inscrever aqui no canal, para quem sabe assim a gente aumentar a quantidade de vídeos e talvez trazer até vídeos todo dia. Mas para isso o canal precisa chegar a 50 mil inscritos, beleza? Valeu, galera, tô aguardando vocês, hein? Bom, galera, para começar essa análise, eu vou começar falando sobre como que o Goku aumenta o seu poder no decorrer de uma luta. Percebam que raras as exceções em que o Goku já parte para a transformação mais poderosa desde o início da luta. De um modo geral, ele sempre começa a luta na forma base, até que ele vai evoluindo cada uma das transformações até chegar na transformação mais poderosa. Então o que a gente vai fazer aqui é criar uma pequena escala de poder de cada um dos multiplicadores de transformações de Dragon Ball. Ah, mas Bernardo, eu não acredito nos seus multiplicadores. Não, tá bom, fanboy, tá bom, pode deixar. Eu vou dar uma colher de chá para vocês e vou considerar os multiplicadores da Daisenshu, beleza? Assim, eu acho que a gente pode começar a caminhar junto sem você fechar esse vídeo por antecipação. Segundo a Daisenshu, quando o Goku se transforma em Super Saiyajin, o poder dele é multiplicado em 50 vezes, em Super Saiyajin 2 em 100 vezes e em Super Saiyajin 3 em 400 vezes. Não existe nenhuma informação oficial sobre a multiplicação do poder de um Super Saiyajin Deus ou de um Super Saiyajin Blue. Não tem em enciclopédia, não tem no mangá, não tem no anime. Essa informação simplesmente não existe. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente igualar o multiplicador do Super Saiyajin Blue ao multiplicador do Super Saiyajin 4, já que a gente viu uma luta equilibrada entre dois Gokus dessa forma no Dragon Ball Heroes. Ai, Bernardo, você vai usar o Dragon Ball Heroes agora? Cara,
eu tenho que tirar essa informação de algum lugar. Se eu não posso tirar do Heroes, eu não vou ter mais nenhuma fonte para me basear no multiplicador do Super Saiyajin Blue. Então qualquer coisa que eu fale aqui sobre a multiplicação do poder do Super Saiyajin Blue vai ser puro achismo. Eu já estou dando uma colher de chá de considerar os multiplicadores da Daizenshuu que eu não acredito que sejam verdadeiros. Então, por favor, me dê essa colher de chá de me basear no Super Dragon Ball Heroes para concluir que o multiplicador do Super Saiyajin 4 é igual ao multiplicador do Super Saiyajin Blue, porque essas duas transformações se equilibram quando eles se enfrentam. Então, nesse caso, eu vou supor que a multiplicação do poder do Super Saiyajin Blue vai ser de 4.000, que também está numa enciclopédia, que é igual ao do Super Saiyajin 4, e o instinto superior, eu vou aqui criar uma estimativa de que o instinto superior tem o dobro do poder do Super Saiyajin Blue, e eu acho que está de bom tamanho. Só que tudo isso só faz sentido se a gente partir da forma base. Então, só para facilitar as nossas contas, a gente vai chamar de uma unidade o poder do Goku na forma base. Ou seja, se o Goku na forma base tem o poder de 1, o Super Saiyajin 1 tem o poder de 50, o Super Saiyajin 2 tem o poder de 100, o Super Saiyajin 3 tem o poder de 400, o Super Saiyajin Blue tem o poder de 4.000 e o Instinto Superior tem o poder de 8.000. Vai ficar nisso e tá de bom tamanho, porque eu já tô colocando o Goku num nível que eu mesmo não acredito que ele esteja. Agora, para poder comparar isso com o Saitama, a gente precisa lembrar o que foi que aconteceu na luta dele contra o Garou. A luta dele contra o Garou e os diálogos mostrados nos balões e o próprio gráfico que aparece mostra que, a partir do momento em que o Saitama começa a levar a luta a sério, a força dele começa a aumentar exponencialmente. E ela só para de crescer quando ele sai no modo sério e volta para o modo normal. Vale lembrar que sério ou normal são apenas estados de espírito. Ou seja, o Saitama tem que querer ficar sério para levar a luta a sério. Ele precisa estar realmente com uma motivação, uma vontade de soltar a mão de verdade. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma outra colher de chá. Eu vou supor que o Saitama no modo normal tem a mesma força que o Goku base. E você, fanboy, dê-se por satisfeito, porque eu estou aqui igualando um cara que se nivela com alguém que não conseguiu levantar 1.000 toneladas em Super Saiyajin 1 com um cara que se mostrou muito mais forte do que um monstro que conseguiu fazer isso aqui com o planeta Terra. Então, dê-se por satisfeito se eu disser que o Saitama na forma normal tem a mesma força que o Goku base, porque eu tô subindo muito o Goku e descendo muito o Saitama só para você ser convencido por essa análise. Então, se eu estou igualando o Saitama normal ao Goku base, e o Goku base tem o poder de uma unidade, como o aumento de força do Saitama é um aumento exponencial, isso quer dizer que para cada segundo que passa, a força dele é sempre multiplicada pelo mesmo valor. E que valor é esse? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Isso que vocês estão vendo nesse gráfico é a força do Saitama. E isso que vocês estão vendo também nesse gráfico é a força do Garou. Vocês conseguem perceber que a força do Saitama é o dobro da força do Garou nesse intervalo de tempo? Isso acontece porque a cópia sempre ocorre com um atraso. Ou seja, o Garou copia a força do Saitama, mas no momento em que a força do Garou atinge aquele nível, o Saitama já evoluiu. Então a evolução dele tem um tempo de vantagem em relação à cópia do Garou. Como é o dobro, isso significa que um segundo depois, a força do Saitama é o dobro da força do Garou. Para cada segundo que passa, a força dele dobra. Então esse número que vai ser multiplicado, a, entre aspas, forma base do Saitama, é 2. Isso significa que, após um segundo, a força dele, que era 1, vai para 2. Após 2 segundos, a força dele, que era 2, vai para 4, e depois vai para 8, e depois vai para 16, e depois vai para 32, e assim sucessivamente. Para cada segundo que passa, a partir do momento que ele entra no modo sério, a força dele vai dobrando para cada segundo. E só isso já nos entrega o seguinte: se as condições forem essas, de fato, em que o Goku começa lutando na forma base, o Saitama precisa de 1 segundo para superar o Goku.
Se o Goku se transformar em Super Saiyajin 1, o Saitama vai precisar de 6 segundos para ficar mais forte do que o Goku. Mas aí beleza, já passou 1 e depois já passou 5. Se o Goku evoluir para um Super Saiyajin 2, aí o Saitama vai precisar de só mais 1 segundo para superar o Super Saiyajin 2, porque o Saitama vai estar com a força de 128 e o Goku com a força de 100. Se o Goku se transformar em Super Saiyajin 3, que lembrando, é uma transformação que desgasta muito a energia dele, o Saitama vai precisar de 9 segundos. Mas aí vamos pensar, se já passou 7, ele vai precisar de 9 segundos, faltariam apenas 2 segundos para ele ficar mais forte do que o Super Saiyajin 3. Aí vamos supor que o Goku decida apelar e ele vá para Super Saiyajin Blue, que lembrando aqui a gente está considerando com um multiplicador de 4000. O Saitama vai precisar de exatamente 12 segundos para ficar mais forte do que o Super Saiyajin Blue. Só que lembrando, estava em 9, para chegar em 12 só precisa de mais 3 segundos. Até que ele evolui para o instinto superior e chega no multiplicador de 8000 e o Saitama vai precisar de 13 segundos para ficar mais forte do que o Goku, que lembrando, só poderia chegar no limite de 8000 e como o Saitama precisaria de 13 segundos e já teriam se passado 12 segundos, isso quer dizer claramente que o Saitama, nessas condições em que ele tem uma força inicial igualada à força do Goku, o Saitama precisaria de, no máximo, repito, no máximo 13 segundos para derrotar o Goku, por pura e simples escala de poder. E repito, você fanboy de Dragon Ball, dê-se por satisfeito, porque se eu quisesse usar os multiplicadores que eu mostrei nos meus vídeos, que eu me baseei única e exclusivamente no mangá e no anime para chegar a essas conclusões, aí o Saitama já teria vencido no primeiro segundo. Então, repito, dê-se por satisfeito. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que vocês, por favor, mandem o like e se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar a 50 mil inscritos, talvez ainda esse ano, beleza? Valeu, galera. Um grande abraço para vocês e falou!